noite, bom dia. Hoje vamos começar a nossa aula, né? Primeiro dia da semana. Vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos começar com nossa história, tá? Então, vocês peguem aí o livro de história de vocês pra gente começar a ler, certo? Depois que a gente ler, aí vocês vão responder aí os exercícios. Então, o assunto de hoje é sobre movimentos nativistas. Então, eu quero que vocês me acompanhem aí na leitura, certo? Então, vamos lá. O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado. Desde a extração do pau-brasil, a produção de açúcar, depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir, cada vez mais, maior quantidade de ouro e pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por isso, as outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. As principais foram Revolta do Beckman, no Maranhão, de 1684, Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, no ano de 1710, Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, no ano de 1720, e também a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, no ano de 1789. Vamos começar a ler a Revolta do Beckman. Então, Beckman se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso. Aí é uma arte, né? Um quadro. Local, no Maranhão, no ano de 1684, e os chefes foram os irmãos Manuel e Tomás Beckman. A causa: o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois esta estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos nos produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não o cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Consequência: os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. O término: após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Agora vamos para a Guerra dos Emboabas. Aí tá mostrando na imagem, né, uma estátua em Caeté, em Minas Gerais, que é em homenagem à liderança de Nunes Viana na Guerra dos Emboabas. O local que aconteceu foi em Minas Gerais, no ano de 1708, e quem foi o chefe? Manuel Nunes Viana. Então, agora vamos ler a causa, depois a consequência e, por último, o término. Então, vamos ver. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram os que descobriram o ouro, mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, gente que vem de fora, forasteiros.
consequência. O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, cilada, quer dizer, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. O término. O rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Guerra dos Mascates. Aconteceu em Pernambuco no ano de 1710 e senhores de engenho, que eram os olindenses, e também mascates, que eram os recifenses. Então, quer dizer, minha gente, que no nosso Pernambuco também aconteceu a Guerra dos Mascates, na época do ano de 1710. Olinda era sede de capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que no caso eram os mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria da vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o Pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, que no caso é a capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Na página 50 temos a revolta de Filipe dos Santos e também a Inconfidência Mineira, tá? O local da revolta de Filipe dos Santos aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1720, e foi chefiado por Filipe dos Santos. Então, Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar causas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento de imposto, chamado quinto. Então, 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. E algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temoroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O governo mandou prender os chefes de movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. E sobre a Inconfidência Mineira, aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1789. Quem era o chefe era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Então, como aconteceu? O governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecidos para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Então, os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, que se chamava derrama,
Portugal ainda proibiu o uso das estradas do interior para o litoral. Então, temendo o contrabando do ouro. Temos também as consequências. Então, padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos cobrados pela mineração e também construísse fábricas. Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal, entretanto não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. O governador mandou prender os inconfidentes, alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier, que era Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Tiradentes, Marte de Inconfidência Mineira. Como vimos, as pessoas que participavam do governo, no caso do movimento, os inconfidentes eram brasileiros idealistas e cultos, pertencentes às classes abastadas, no caso ricas, que tinham o apoio de padres, militares e etc. Entre os inconfidentes estava um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Então, Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes o Marte da Inconfidência Mineira. Aí aqui tem uma curiosidade. Aqui é a atual bandeira de Minas Gerais. Ela é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim: liberdade, ainda que tardia. Tá certo? Então, minha gente, na página 52, a página 53 e a 54 é a atividade de história para vocês responderem, tá certo? Então, por hoje, estamos encerrando nossa aula de história, tá? E quero dizer para vocês que amanhã, se Deus quiser, mais um dia de aula normal, certo? E eu quero deixar um beijo e um abraço para todos vocês. Até amanhã, viu? Beijos!